Pronto, vamos começar. Vou apresentar aqui. Bem, hoje a gente vai completar a linguagem, né, da lógica que a gente vem construindo. Lembrando que nesse processo de construção da lógica simbólica, a gente está dividindo a linguagem em pedacinhos para poder acompanhar os argumentos com um cálculo, os argumentos que a gente faz com um cálculo preciso. Então, na nossa lógica, a gente já apresentou os seguintes elementos. A primeira coisa que a gente viu foram proposições, que a gente representou com letras maiúsculas, geralmente P, Q, R, né? São proposições assumem valor de verdade. Depois a gente apresentou os conectivos ou operadores lógicos, negação, conjunção, disjunção, implicação, biimplicação e as regras de inferência. Depois a gente apresentou as variáveis, que a gente denotou por letras minúsculas, x, y, z, e predicados, que são como se fossem proposições, mas eles dependem de uma variável livre, no caso, né? Que a gente apresentou a diferença entre variável livre e variável ligada. Aí agora a gente vai introduzir as últimas peças, as últimas palavras, que a gente usa para os últimos símbolos que a gente usa para definir a nossa lógica, que a gente vai terminar de completar o que a gente chama de lógica de primeira ordem. Bem, a gente falou de variáveis, né, e predicados. A última coisa que ficou para a gente falar são os quantificadores. Aí, vamos voltar nessa expressão aqui, que a gente até já falou dela. A expressão todo número n maior que 2 é divisível por k, tem como variável livre k e como variável ligada n. Aí ela pode ser representada pelo predicado S de k, com uma variável livre k, cujo domínio de discurso é n. Aí o domínio de discurso é o conjunto no qual a nossa variável varia, né? Então, quando a gente fala todo número n maior que 2 é divisível por k, a gente está assumindo que k pode ser qualquer número dentro do conjunto n. Por isso que a gente diz que k está ligado. K está ligado não a um único número de n, mas ele pode variar sobre o conjunto dos domínios de n de uma maneira específica. A gente também apresentou a expressão, existem inteiros a e b, tais que x é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí, nessa expressão, a variável livre é x e variáveis ligadas são a e b. Aí ela pode ser representada por um predicado R de x com a variável livre x, cujo domínio de discurso é conjunto dos inteiros. Bem, esses são exemplos onde a gente usa quantificadores. Nesse primeiro exemplo, todo número n. Quando a gente fala todo número n, a gente está usando o que a gente vai chamar de quantificador universal, que é esse aqui, ó, com esse símbolo aqui, como um A invertido. Aí, se P de x é uma fórmula lógica com variável livre x e domínio x, então, essa fórmula aqui a gente lê para todo x pertencente a x, P de x. Então, essa é a fórmula lógica definida de acordo com as seguintes regras, né? A gente vai definir agora as regras de inferência para o quantificador universal. Isso significa, para todo x pertencente a x, P de x é verdade, né? Então, se a gente substituir x, sendo que x pertence a x, nesse predicado, a gente vai, se essa expressão for verdadeira, a gente sempre vai encontrar o valor de verdade para esse predicado. Aí, a primeira regra é a regra de inclusão do quantificador universal. Aí, se P de x pode ser derivado da premissa de que x é um elemento arbitrário de x, então, para todo x pertencente a x, P de x. A gente pode derivar essa expressão aqui usando para todo. Basicamente, o que está te dizendo essa regra é que você pode inferir
essa fórmula aqui, né, você pode inserir o quantificador universal para P de x, né, para esse predicado, sempre que, toda vez que você substituir x por um elemento de x, P de x for verdadeiro. Então, é basicamente dizer que para todo x pertencente a x, P de x é verdadeiro. Aí você pode inserir. Parece meio redundante, mas aqui a gente está especificando, a gente está tornando preciso quando a gente pode inserir o quantificador universal. É nesse caso, né? Aí a regra de eliminação do quantificador universal diz que se A pertence a x e para todo x pertencente a x, P de x é verdade, então a gente pode inferir que P de A é verdade. De novo, é bem simples, né? Se para todo x pertencente a x, P de x é verdade, então se A pertence a x, PA é verdade, né? Não tem muito segredo nessas regras. Esquematicamente, a gente representa assim, ó, entre a primeira regra, que é a regra de inclusão do quantificador universal, ela é colocada dessa maneira, né? Se da suposição de que x pertence a x, a gente consegue derivar que P de x, aqui, P de x, então a gente pode derivar essa expressão aqui de baixo. E aqui a regra de eliminação diz que se para todo x pertencente a x, P de x é verdade, e A pertence ao conjunto x, então a gente deriva P de A. Aí, vamos dar um exemplo, né, para clarificar a regra de inclusão. Aqui a gente vai usar a regra de inclusão. Aqui a gente vamos provar a proposição. O quadrado de todo número ímpar é ímpar. Então tá. Primeiro, qual a nossa suposição? Vamos começar. Se seja n um inteiro ímpar. Aí, a gente pode dizer que n é da forma 2k mais 1 para algum k inteiro, pelo teorema da divisão que a gente viu acima, né? Aí, dessa forma, se a gente substituir aqui n e elevar ao quadrado, a gente vai encontrar essa expressão aqui, 4k quadrado mais 4k mais 1, que se a gente rearranjar, fica dessa forma aqui, né? 2, abre parêntese, vezes 2k ao quadrado mais 2k mais 1. Aí, como 2k ao quadrado mais 2k é um inteiro, a gente conclui que n ao quadrado é ímpar, como a gente queria, né? Porque ele se coloca nessa forma aqui, 2 vezes 1 inteiro mais 1. Aí, uma coisa que a gente tem que notar é como nessa demonstração a gente usou a variável n de forma que não especificamos o seu valor, mas indicamos que n representa um inteiro qualquer. Então, essa prova aqui é uma prova que vale para todo n, né? N está aqui como uma variável livre que pode que tem como domínio de discurso o conjunto dos inteiros. Então, essa prova aqui mostra que para todo inteiro, se n é ímpar, n ao quadrado é ímpar. Bem, o próximo quantificador existencial, que a gente viu como exemplo naquela proposição que a gente apresentou no começo, o próximo quantificador é o quantificador existencial. Vamos parar um pouquinho para pensar nessa proposição aqui, né? Que na verdade não é uma proposição, a gente vai ver por quê. O atual rei da França é careca. Existe o atual rei da França, né? A França, a gente sabe que hoje, atualmente, não possui rei, né? Acho que lá é presidente, né? Então, não existe mais rei na França. Então, a gente não consegue atribuir valor de verdade para essa sentença aqui de cima. O que a gente faz? A gente pode reformular essa sentença aqui de cima para ela se transformar numa proposição. Como que a gente faz isso? Bem, falando assim, existe X, tal que X é rei da França nos dias de hoje e X é careca. Dessa forma, a gente consegue atribuir valor de verdade para essa sentença, ela vira uma proposição, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de teoria das descrições definidas. Se eu não me engano, ela foi o Russell que propôs que sentenças que são feitas dessa forma aqui de cima, né, na nossa lógica,
elas vão ser, para elas se tornarem formais, elas têm que ser colocadas dessa maneira aqui. A gente tem que falar que existe X, tal que X é rei da França nos dias de hoje, e X é careca. Aí, como não existe X, tal que X é rei da França nos dias de hoje, essa proposição de baixo aqui é falsa, né? Então, aqui de baixo a gente resolveu o problema, a gente consegue atribuir um valor de verdade para essa proposição. Se a gente fosse um pouquinho mais formal, na verdade, a gente deveria colocar a sentença dessa maneira aqui. Existe X pertencente ao conjunto dos homens vivos, tal que X é rei da França nos dias de hoje e X é careca. Aqui a gente está introduzindo uma variável ligada, mas a gente não está falando a qual conjunto ela está ligada, né? Aqui embaixo a gente resolve esse problema tornando a sentença formal. Então, essa aqui é uma sentença que forma uma proposição, né, completa, um predicado, talvez, também, completa e aceita, né, na nossa linguagem. A nossa linguagem só vai aceitar proposições ou predicados dessa maneira aqui, onde qualquer variável ligada a gente dá o nosso domínio de discurso, né, que aqui no caso é o conjunto dos homens vivos, e que descrições definidas, tais como essa daqui de cima, a gente diz que a gente divide e coloca dessa maneira aqui. Isso aqui foi só para motivar a definição do quantificador existencial. A gente falou do quantificador universal, agora a gente vai falar do quantificador existencial, que é exatamente dizer que é usado para dizer que algo existe, enquanto o quantificador universal fala que uma determinado predicado vale para todos os elementos de um conjunto. Se P de x é uma fórmula lógica com variável livre x e domínio x, então, essa expressão aqui, que é uma expressão válida, né, uma sentença válida na nossa linguagem da lógica, é a fórmula lógica definida de acordo com as seguintes regras. Então, a gente vai dar as regras de inclusão e eliminação do quantificador existencial, como a gente tem feito, né? A gente dá, sempre que a gente apresenta um novo elemento, no caso, conectivo ou aqui quantificador, a gente diz como a gente pode introduzir ele e como a gente pode eliminar. Aí a primeira regra é de inclusão, né? A regra de inclusão do quantificador existencial diz que se A pertence a x e P de A é verdade, então existe x. Então a gente pode derivar que existe x pertencente a x tal que P de x. Está simplesmente dizendo que se para algum elemento de x P de A é verdade, então a gente pode dizer com segurança, né, que existe x pertencente a x tal que px. Está dizendo na nossa linguagem, né, que é uma linguagem formal, quando a gente pode dizer que a gente pode falar que essa sentença aqui é verdade. A segunda regra, que é a regra de eliminação, também é bastante natural e ela simplesmente está formalizando dizendo que se essa sentença é verdade, ou seja, se a sentença que diz que existe x em x, tal que p de x, é verdade, e que é uma proposição que pode ser derivada de P de A para algum A em X, então que é verdade. Bem, esquematicamente, a gente coloca assim, a regra de inclusão e a regra de eliminação. Né? Vou tentar explicar melhor essa regra de eliminação. Se está dizendo que se Q pode ser derivado de P de A para algum A, na verdade não é para algum não, é para qualquer A pertencente a x, então Q é verdade. Aí como a gente sabe que existe x pertencente a x, tal que P de x é verdade, então a gente pode derivar Q. Aqui é para todo A pertencente a x. Eu vou conferir, mas tenho quase certeza que é isso. E um exemplo, para tornar as coisas mais claras. Daquela maneira ele fica muito abstrata. Aí, de acordo com as definições que a gente fez, um inteiro n é par quando n é igual a 2k para algum outro inteiro k.
Dessa forma, a gente pode expressar a sentença falsa todo inteiro é par da seguinte maneira, usando os quantificadores que a gente viu. Para todo n pertencente aos inteiros, existe k pertencente aos inteiros, tal que n é igual a 2k. Essa sentença é falsa, né? Nem todo inteiro é par. Mas aqui eu só estou exemplificando como a gente pode traduzir uma sentença em linguagem natural para uma sentença em linguagem da lógica de primeira ordem, né? O poder de uma lógica, de uma linguagem da lógica, né, tá relacionado à capacidade que a gente tem de expressar na linguagem da lógica sentenças que a gente expressa na linguagem natural. Esse aqui é um exemplo. Aí, outro exemplo. Agora a gente vai no sentido contrário. Considere a fórmula lógica para todo A pertencente ao conjunto dos reais, se A é maior que ou igual a zero, então existe B pertencente aos reais, tal que A é igual a B ao quadrado. O que essa fórmula está dizendo para a gente? Ela está simplesmente dizendo que para todo número real A, se A é não negativo, então existe um número B, tal que A é igual a B ao quadrado. Ou seja, está dizendo que todo número real positivo possui uma raiz quadrada. Então, daqui a gente foi da linguagem natural para a linguagem da nossa lógica, e aqui a gente foi da linguagem da lógica para a linguagem natural. Ter essa habilidade é algo que ajuda muito quando você vai ler textos matemáticos, porque eles condensam muito a linguagem, usando esses símbolos que a gente apresentou aqui, que correspondem à linguagem da lógica de primeira ordem. Bem, para finalizar, vou apresentar aqui outro quantificador que é muito utilizado, que é o quantificador de existência e unicidade. Ele é definido de forma que esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de existência seguido de uma exclamação, é uma abreviação para a seguinte fórmula, né, que é uma fórmula bem grande. Existe x pertencente a x, tal que P de x, e, conectivo aqui, para todo A pertencente a x, para todo B pertencente a x, se P de A é verdade e P de B é verdade, então A igual a B. O que isso está querendo dizer? A gente está querendo dizer que existe um elemento dentro de x, tal que ele satisfaz determinada propriedade, ou seja, se a gente substituir ele no predicado P, vai dar verdade, e esse elemento é único. Como que a gente faz isso, né? Primeiro a gente fala que ele existe, né, nessa sentença aqui, essa sentença está falando justamente que existe um x tal que x satisfaz determinada propriedade, e essa sentença aqui está falando que esse x é único. Como? Ele está falando que se tiver outro elemento, né, se tiver dois elementos que satisfazem essa determinada propriedade no conjunto x, esses elementos vão ser iguais. É assim que a gente prova a unicidade na linguagem da lógica de primeira ordem e na matemática em geral. Você prova, por exemplo, vou dar o exemplo, que é o da raiz quadrada, né? Para todo número real A, existe um único B maior que zero, tal que B ao quadrado é igual a A. Aí, nesse caso, B é a raiz quadrada de A, né? Por exigir mais conhecimentos, né, eu não vou dar a demonstração de que a raiz quadrada existe. Tem essa demonstração, mas eu não vou dar ela aqui. Mas eu vou focar em provar a unicidade. Como que a gente prova a unicidade? Vamos lá, prova da unicidade. Suponha que y e z sejam ambos números reais positivos, maiores que zero, e que y ao quadrado é igual a A e z ao quadrado é igual a A. Ou seja, tanto y quanto z são raízes de A. Tá? Então, a princípio, a gente não está falando que eles são iguais, mas também não está falando que eles são diferentes. Então, a gente vai provar que eles são iguais.
A gente só está falando que eles existem. Aí, dessa igualdade aqui, como os dois são iguais a A, eles são iguais entre si. Então, a gente conclui que y² é igual a z², porque os dois são iguais a A. Aí, se a gente rearranjar essa equação aqui e fatorar ela, a gente pode encontrar essa equação aqui. Y menos e vezes y mais e é igual a zero. Aí, né, disso a gente conclui que ou y menos e é igual a zero, ou y mais e é igual a zero. São as únicas possibilidades para que essa igualdade seja verdade. E a gente sabe que ela é verdade. Aí, suponha que y mais e é igual a zero. Então, z é igual a menos y. Como a gente supôs que y é maior que zero, concluímos que z só pode ser menor que zero, né? Porque z é igual a menos y é igual a menos e. É uma contradição, porque a gente, da suposição de que y é maior que zero, a gente derivou da suposição que z é maior que zero, a gente supôs que ele é maior que zero aqui, a gente derivou que z é menor que zero. Ou seja, y mais z não pode ser igual a zero. Opa, eu esqueci um pequeno pedaço aqui da demonstração, mas eu vou falar ele aqui. Então, a gente viu que y mais z não pode ser igual a zero. Conclusão, y menos e tem que ser igual a zero. Se y menos e é igual a zero, a gente conclui que y igual a z. Resumindo, a gente supôs que existiam y e z maiores que zero, tais que os dois são raízes de A. Disso, a gente concluiu que y só pode ser igual a z. Isso é uma prova da unicidade da raiz quadrada de um número real positivo. Aí, só para relembrar, nossa lógica está completa, né? Vamos relembrar que a gente definiu a nossa lógica como composta de proposições, conectivos ou operadores lógicos e regras de inferência, variáveis e predicados, e, por último, quantificadores. Esses elementos são todos os elementos, todas as peças que formam a nossa lógica de primeira ordem, e basicamente são todos os elementos necessários para fazer a matemática usual que a gente vê no dia a dia. Então, qualquer sentença matemática, ela pode ser escrita, né, traduzida para a linguagem da lógica de primeira ordem.